Olá, boa noite. Meu nome é Ivanete Xavier. Falo diretamente do estúdio do Coletivo Núbias nessa noite. E eu informo a todos que hoje eu estou apresentando o coletivo sozinha, porque a minha colega Tânia Sansoni, ela está com problemas pessoais, e eu estou, então, conduzindo essa entrevista, e nessa noite estamos recebendo Margarete Anselmo, né? Boa noite, Margarete, seja bem-vinda. Boa noite, Vanete. Eu sou Margarete Anselmo, da cidade de Macuco, interior do estado do Rio de Janeiro. Hoje, a cidade conhecida como a cidade capital do leite. E por incrível que pareça, hoje ela está completando 130 anos em que ela foi formalizada em distrito na época, né? Hoje ela já é cidade novinha, com 25 anos. Isso. Então, vamos estar lendo o currículo da nossa convidada. Margarete é pedagoga, psicopedagoga, especialista em artes, autismo, arte, terapia, escritora poética, palestrante, coach e pré-candidata a vereadora no município de Macuco, no Rio de Janeiro. Né? Nesta noite nós estamos, então, com o tema Identidade Negra, Saberes e Fazeres com Arte, Poesia e Política. Então, já agradeço, né, de antemão a Margarete por ter aceito esse convite. E já começando, então, com esse bate-papo, eu pergunto, Margarete, quem é você? Então, eu sou Margarete Anselmo e filha de um sapateiro abençoado da cidade, Francisco Paulo Anselmo, muito conhecido como Paulinho Sapateiro. Eu nasci, fui criada, estudei, me casei em Macuco. É uma cidade pequena, mas uma cidade valiosa, valiosíssima, e que tem, assim, frutos. E aqui eu pude ter a minha base educacional, né? Pude ter as minhas filhas, eu tenho 2 filhas, sou mãe de 2 meninas, sou avó de 2 netos, professora, né? Como foi falado no currículo, eu resolvi desenvolver as minhas habilidades dentro da educação pós-mãe, depois que elas cresceram um pouquinho. Então, eu curti bastante a primeira fase da infância das minhas filhas. Por medo, talvez, né, de encarar a realidade. Macuco é uma cidade bem pequenininha, sabe, Ivanete? Bastante pequena. Ela tem mais ou menos 5 ou 6 mil habitantes, né, na cidade. Eleitores, no caso, né, pessoas que residem mesmo na cidade. Mas é uma cidade muito gostosa, muito tranquila, boa de se viver. E tive uma vida assim, onde que eu precisei sair da cidade onde nasci para uma outra cidade, que é a cidade litorânea do Rio de Janeiro, que é Macaé, conhecida como a cidade do petróleo. Muitas pessoas conhecem, né, como a cidade do petróleo. E lá eu consegui alavancar a minha vida profissional, né? Estudar mais um pouco, fazer a minha faculdade. Já estava com os meus 39 anos, né? Passou bastante tempo. Mas ali eu tive a oportunidade de trabalhar como professora, assumir turmas. Trabalhei em 3 escolas, inclusive na escola municipal, na educação infantil, que é a base. Hoje, assim, eu tenho um respeito muito grande, né? Acrescentou à minha vida um respeito muito grande pela primeira infância. Sim. Que é a educação infantil, né? Eu hoje sou supervisora pedagógica em uma creche escola, onde nós ali acolhemos as crianças de 3 meses a 6 anos. Então, há 5 anos eu estou
juntamente com aquela equipe pedagógica, abraçando essa ideia de fortificar a base, que é a educação infantil, para que o Fundamental 1, 2, ensino médio e a faculdade seja uma estrutura forte, né? E a educação infantil, assim, é algo muito especial para mim. E dentro desse período, né, de 5 anos nessa escola, como supervisora pedagógica, diretamente na primeira infância, eu aprendi que nós temos muitos jovens, adultos, adolescentes hoje que não tiveram esse cuidado nessa base. Então, assim, muita coisa a gente aprende. A educação em si é a base primordial, ainda mais quando ela vem firme da família, né? Sim. Que é a primeira comunidade. Depois vem a escola, né? E com isso a gente ama o que faz. A educação, né? Ser um profissional de educação, abraçar a área de educação, ensinar e aprender, porque na educação a gente ensina para a criança e aprende com a criança, né? Ou com o adolescente, ou o jovem, ou até mesmo na faculdade, nós aprendemos com eles. Eles têm muito a nos ensinar, os nossos alunos, né? Sim. E a gente vê que essa via de mão dupla, ela é primordial e vale a pena dar continuidade no crescimento e desenvolvimento, no estudo, na leitura, no conhecimento, né? O nosso país, ele passa por algumas dificuldades na educação, né? Sim, e muitas. Existem muitas leis, mas muitas delas não conseguem chegar ao nível, né, do sonho de quem a criou, não consegue alcançar, e a gente fica triste por isso, não é isso? Mas nós assumimos o nosso lugar onde estamos e fazemos a nossa melhor parte. Isso. Né? É um desafio, né? Sim, é um desafio. Exatamente. É um desafio. E por essas, eu vi que você também, além de ser pedagoga, você é psicopedagoga. Eu gostaria que você falasse qual que é a diferença entre ser uma pedagoga e uma psicopedagoga. O pedagogo é aquele que ensina, né, que cuida. O psicopedagogo, ele vai além. Ele vai conhecer o psique, ele vai conhecer a dificuldade, ele vai entrar, né, ir mais a fundo da dificuldade na aprendizagem. Por que essa criança não aprende? Então, o psicopedagogo, ele entra, né, na área da psicologia da educação para agregar conceitos e propostas que possam acolher esse aluno, a criança, ou o jovem, adolescente, ou adulto, né, para uma aprendizagem facilitadora, de uma forma acolhedora, entendendo e respeitando o tempo de cada indivíduo. Hoje o psicopedagogo, ele tem a função também, ele tem a habilidade de trabalhar com os idosos. Muitos estão aí no processo de Alzheimer, mal de Parkinson. Então, assim, a gente acaba desenvolvendo, dentro das habilidades e competências, né, o estímulo para que ele volte a sua criatividade na aprendizagem. Então, o psicopedagogo, ele atua nas áreas específicas, né, das crianças atípicas, né, dos indivíduos. Eu vou falar indivíduos atípicos e não atípicos, e nas pessoas que passaram já de um processo e chegaram agora a uma limitação pós-idade, né? Que aí é o mal de Alzheimer, o mal de Parkinson, né? Que vem muito esquecimento. E a gente, assim, trabalha muito com o lúdico, com jogos, muito com a parte concreta, com a criança ou com o indivíduo, a parte concreta.
para que a aprendizagem seja uma aprendizagem prazerosa. Então, o psicopedagogo, ele tem essa função de influenciar de uma forma prazerosa para que a aprendizagem seja também prazerosa. É uma responsabilidade, né? Porque dependendo da família, tendo um diagnóstico ou não, nós, como psicopedagogos, não podemos diagnosticar, mas podemos orientar e encaminhar para um profissional que possa estar fazendo a avaliação concreta e esse indivíduo volta para a nossa mão, então, para o processo do desenvolvimento no decorrer da vida. E aí você passa também por especialização em artes autismo. O que seria essa artes autismo na prática dos seus fazeres? Isso aí. Eu não trouxe para cá, mas eu tenho muitos jogos. Trabalho muito com concreto mesmo. Jogos com artes mesmo, né? Com a criatividade. Usando materiais que a gente joga fora, né? Para a construção. Aproveitando as habilidades da criatividade do indivíduo. Sim. Eu tenho aqui uma arte que eu fiz. Isso aqui é uma tampa de marmita. É uma tampa de marmita, né? De marmita. E eu usei para fazer uma mandala. E aqui a gente ensina o cuidado com a natureza, né? Porque a gente não vai jogar isso no lixo. A gente ensina que a gente precisa aproveitar aquilo que a gente pode jogar fora e fazer algo especial dentro da criatividade. Eu tenho muitos jogos, eu não trouxe para aqui, porque eu acabei saindo do espaço, né? E não trouxe os jogos para mostrar. Mas eu tenho muitos jogos. Eu escrevi um artigo falando sobre a importância da música, que é a arte, né? Música é arte. E eu escrevi um artigo que ele está nesse livro, DNA Educação. Isso. Esse livro, ele foi publicado numa editora em Chapecó. E aqui nós temos uma coleção de artigos de vários educadores do Brasil. E eu tive a oportunidade de inserir, né, nesse trabalho o meu artigo que se chama A Música como parte integrante na mediação na intervenção e mediação para o desenvolvimento cognitivo do indivíduo com espectro autista. E aqui eu cito a importância da musicalização, a importância da musicoterapia, porque a família em si talvez não consiga observar. O professor, o educador, a creche onde a criança fica, sendo atípica ou não, né? Com diagnósticos ou não. Mas dependendo do comportamento da criança, nós podemos avaliar, sem falar, mas conhecendo a mudança de comportamento, e a gente faz essa aplicação dessa atividade nesse processo. E a música, ela mexe, né, com o sentimento, ela faz um movimento neurológico, né, no nosso cérebro, um movimento muito especial. E eu pude, então, falar um pouco dessa importância nesse artigo que eu escrevi. Que ele está pelo Brasil, porque fomos muitos escritores, né, que publicamos nesse livro, e ele acaba estando em vários estados do Brasil. O meu artigo está na página 243, que inicia, né? Sim. A partir da página 243. E as pessoas que tiverem acesso a esse material, eu tenho ele em PDF, depois eu vou até enviar para você, se você quiser. Eu agradeço. Sim. Então, o resumo dele eu digo assim: por meio de estudos de livros dedicados ao tema, os processos da aprendizagem e o desenvolvimento, sobretudo no que tange a música da criança no transtorno com espectro autista,
são destacados mecanismos de interação e relações de avanço cognitivo. Aí vem o cognitivo, vem o psicomotor, o afetivo, e são possibilitados por meio da educação musical. Esclarece-se ainda a diferença entre educação musical e musicoterapia. Conclui-se que a música é fundamental, sobretudo, pela sua função socializadora, que contribui no desenvolvimento e formação integral do indivíduo. Então, através da música, nós podemos mudar o contexto de uma criança ou de um indivíduo que tem o espectro autista, que, né, já tem esse diagnóstico. A música, ela foi comprovada que ela é uma das funções que mais traz um controle para esse indivíduo. Aliás, a arte em si, né? Mas a música por ouvir e você poder dançar, o movimento do corpo, os instrumentos, né? Manusear os instrumentos, né? O poupar, o criar, o montar com latas, montar com a criança mesmo, isso tudo faz com que esse indivíduo tenha um comportamento amenizado. Que ótimo. E essa questão também do trabalhar com a arte-terapia, com o autismo, também deve fazer uma diferença muito grande, né? Porque, como você disse, mexe, né? A música, ela tem um diferenciado, principalmente se for uma música com ritmo, né? Eu sei que depende do grau de autismo, ele não vai contemplar, por exemplo, um ritmo talvez mais compassado, sei lá, uma música mais suave, talvez. Isso, depende dessa criança, desse indivíduo mesmo, né? Depende do comportamento e daquele momento. Então, há momentos que realmente precisa ser uma música até de meditação, para que ele possa acalmar, relaxar e receber, né, aquele estímulo naquele momento. Às vezes demora um pouco, às vezes é muito rápido essa reação desse indivíduo, né? Mas cada momento é surpreendente. É incrível como tudo acontece. E a arte plástica também, né, em si, ajuda muito, porque a maioria dos autistas, eles têm muitas habilidades na arte plástica, né? E a música, para eles, é a parte que eles mais gostam. Eles gostam muito de música. Eles têm uma sensibilidade, a maioria deles tem uma sensibilidade auditiva bastante aguçada para a música. Então, é muito interessante aproveitar esse momento. E muitas famílias não têm esse conhecimento, né? Às vezes, por falta mesmo de uma orientação, de uma... como que eu vou dizer? De alguém que chegue e mostre essa realidade, porque é algo muito real. E já que você falou sobre essa questão familiar, eu sei que você não exerce a medicina, mas você tem a especialização. O que você falaria para uma família, por exemplo, o que devemos observar, né? Vou formular melhor a pergunta. O que a família deve observar no comportamento do seu filho para que possa ser um sinal de advertência caso chegue um diagnóstico de autismo? Então, todo pai, mãe conhece seu filho, não é verdade? Então, uma mudança de comportamento, qualquer mudança de comportamento, em que perceba que isso está sendo repetitivo, é bom que procure um especialista. E nós, né, indicamos primeiramente o neuropediatra. Se for uma criança, né, ou até 16 anos, né, procure um neuropediatra, porque é o profissional mais indicado para que tenha e faça essa avaliação e traga, então, esse diagnóstico concreto, que não é tão fácil de se fazer, né? Ele é um pouco demorado, até porque é uma pesquisa, existem muitos
muitos casos e especialidades dentro do autismo, são mais de 450. Então, quer dizer, eu não posso olhar, né, para uma criança e por ela ser muito agitada dizer que ela é autista. Não, não é assim. Então, mesmo só com uma ressonância magnética, uma tomografia computadorizada, o neuropediatra é que vai realmente te dar esse diagnóstico concreto e vai, então, indicar um especialista para estar fazendo esse acompanhamento, que é uma equipe, né? Na verdade, é uma equipe multidisciplinar. O psicopedagogo, ele não trabalha sozinho. Ele precisa de uma equipe multidisciplinar para desenvolver em conjunto, né, essas atividades dentro desse processo, então, para amenizar a situação desse indivíduo, dessa criança, e ajudar essa família, né? Sim. E aí eu vejo também que você, no teu currículo, que você, e eu até vi também, né, uma poesia, que você é escritora poética. E aí, Assim. como lidar, né, com toda esse currículo, né, e ter tranquilidade para escrever poesias? Então, a poesia é algo muito espetacular na minha vida também. E para o indivíduo com espectro autista, a poesia também, como é arte, não deixa de fazer parte desse processo, né? E a poesia, assim, na minha vida, é muito, muito antiga, né? Uhum. Eu sempre declamei muita poesia, desde criança. Cristã, né, na igreja, nas oportunidades, eu declamava muita poesia. Sim. Como a gente aprende pela imitação, a minha mãe sempre declamou muita poesia, e mais alguns irmãos lá na igreja, né? E eu cresci declamando. Só que o tempo passou, né? A gente vai se esquecendo, não existe muita mais oportunidade para a gente estar fazendo, né, essa apresentação. E Mirtes Matias fazia parte do meu contexto, Mário Barreto França, Joia Júnior. E no ano de 2018, nós fizemos um projeto nessa escola em que eu trabalho, né, que eu estou lotada e sou supervisora pedagógica. Nós trabalhamos com projetos. E um dos projetos que nós fizemos, então, de 2018, foi comer, cantar e declamar. E nós tivemos uma missão de cada funcionário tinha que escrever um poema. Por que comer, cantar e declamar? Porque nós adotamos uma coleção de livros poéticos de uma autora do Rio de Janeiro, que hoje mora em Saquarema. Ela tem ali a Casa Amarela, Luciana Murray. E ela contou a história dela, de como foi que ela começou a escrever poesias. E ela me encantou tanto e me trouxe a memória da minha infância de quando eu declamava poesia. E eu fiquei assim, aquela noite eu não dormi. Eu fiquei muito emocionada e mexeu muito comigo. Com isso, recebemos a responsabilidade, né, de escrever poesias, de uma poesia, e dali eu não parei mais, que ele virou um livrinho. Olha, mas ela tem livro para tudo quanto. Que maravilha! Aí eu escrevi assim, comecei a escrever em 2018, não parei mais. E todo dia surge um poema, todo dia. De vez em quando, todo dia quase eu coloco um lá no Facebook. E geralmente é uma nova poesia. Então, assim, é algo que faz realmente parte da minha vida. Eu sou uma pessoa com um olhar muito grande pela arte. Desde muito nova, eu fiz muito curso de artesanato. A minha família, minha mãe, né, me instruía muito a fazer artesanato. E eu sou muito encantada com a arte mesmo. Tenho um curso básico em música, então, na igreja, eu canto, faço parte do Ministério de Música na igreja, os hinos do cantor cristão, né, que a gente usa os hinos. Eu tô lá na regência, né, fazendo, porque eu fiz o curso de regência. Então, assim, é muita coisa realmente para uma pessoa. Mas quando Deus dá dons, alguns outros muitos.
E eu sou uma que recebi muitos dons. Muitos Eu dons. agradeço a Deus. Que maravilha. Eu sabe que eu sou filha também. Fui, né? Que meu pai já faleceu, mas ele era regente e eu a vida toda, né, acompanhando ele. E eu também tenho uma irmã, né, Sinair da Silva, que ela também é maestrina. Ai, que Então lindo. eu fico muito feliz, né, de ver uma mulher trabalhando, né, e agregando esse É, ministério de maestrina. É muito, eu acho isso. muito, Ai, muito acolhedor. E isso. assim, quantos livros você tem escrito, Então, publicado? esse aqui, que é o meu mesmo, né? Eu escrevi, deixa eu chegar para cá para ver. É uma Margarida, uma Pérola, Uhum. Margarete Anselmo, que aqui são os poemas. Os livros que têm os meus artigos são todos coleções. Então, eles não têm os meus nomes, o meu nome, né? Esse aqui eu escrevi a minha história. História de Nesse, educação. isso, história de educação. E nele eu tenho escrito um pouco daquilo que eu coloquei no Facebook, né? Que eu acabo escrevendo um pouquinho da minha história, de como eu comecei na educação, né? E aqui também é uma coleção de histórias de professores do Brasil. Tem vários artigos aqui, escrito várias histórias. E eu tenho esse aqui, que é Rumos da Educação, que Uhum. também é uma coleção de artigos. E nele eu tenho outro artigo que eu escrevi. Deixa eu ler ele aqui. Educação e arte contribuem para o desenvolvimento da vivência estética da arte, da educação infantil ao ensino fundamental. Esse artigo eu escrevi por uma dificuldade que eu tive com alguns alunos do ensino fundamental 2 que Uhum. não aceitavam o momento da aula de artes. Por quê? Porque a gente tem que contar a história da arte, né? De como ela surgiu. E eles queriam só mesmo ir para a prática. Na verdade, o Fundamental 2, nós estudamos a história da arte. E eles não tinham, sabe, aquele prazer. E aquilo me chamou muita atenção. E eu já estava terminando um processo e eu falei, vou escrever esse artigo porque não fui bem estimulado na educação infantil para que chegasse ao Fundamental 2 ele não tivesse prazer. Por isso que eu vejo que a arte é algo que precisa muito ser muito bem trabalhada na base, que é a educação infantil, na primeira infância. Valorizada, né? Valorizada, dá a massinha para a criança fazer o que ela quer, dá um papel para ela riscar o que ela quer, dê um desenho estereotipado para ela poder pintar, até para ela conseguir fazer, né, fazer direitinho dentro de um contorno, no tempo dela ela vai conseguir. Né? Dê a ela uma criatividade, dê uma ideia e fala para ela desenhar, para ela poder criar o que ela tem na sua imaginação. Valorize esse desenho. Eu acho muito interessante que nós trabalhamos na nossa creche, onde nós, né, temos as crianças, nós trabalhamos com elas desde os 2 anos aos 6, uma evolução no grafismo. Então a gente acaba fazendo com que os pais entendam que o seu filho tem essa evolução na grafia, que é o desenho, né? Que a primeira grafia da criança é o desenho. Sim. E a gente inicia o ano, todo ano a gente inicia né, no primeiro dia letivo, primeiro mês letivo, com o primeiro desenho da criança. E todo mês a gente faz esse estímulo. Quando chega no final do ano, nós temos um material composto de 10 meses, de fevereiro a dezembro, onde a criança começou o seu desenho de uma forma e finalizou de uma forma totalmente diferente. A família fica impressionada de ver a evolução do seu filho. Então, assim, a arte é algo que a gente deve valorizar, até porque o maior pintor do mundo, ele pintou a nossa história, né? Nos formou, assim, foi de uma forma tão especial que nós precisamos valorizar isso.
Então, eu escrevo sobre a arte, né? Essa importância da arte da educação infantil até o ensino fundamental 2, para que o estímulo seja mesmo bem concreto, que a gente faça mesmo real. Sim. Tem esse aqui também, Vozes da Vozes, Educação. isso, que também são muitos professores. Ele é um livro mais grossinho, porque nós tivemos mais escritores nele. E nesse aqui também, eu escrevi um outro artigo. Deixa eu achar ele aqui. Porque está no meio da... Aqui eu falo sobre o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é algo também que está dentro do meu processo da psicopedagogia, né? Uhum. E a inclusão, eu falo sobre a inclusão como processo concreto e real na educação infantil. Na educação, não é infantil, na educação. TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Aqui eu trago ponto a ponto sobre esse transtorno, que hoje a gente consegue ver assim, muito nítido em muitas crianças, né? Muito pequenas ainda, inclusive na educação infantil, a gente consegue perceber, e a gente acaba encaminhando também, conversando com a família para estar encaminhando, levando a criança a um especialista. E o cuidado do educador, né, com um olhar sensível e pensante para esse indivíduo que está com ele no mínimo 4 horas por dia. Então eu chamo essa atenção também a atenção também nesse contexto para os educadores que estão lidando com as crianças num contexto de 4 horas ou mais por dia, para que tenha uma atenção, chamar a família se for necessário, e também os pais, né, nessa mudança de comportamento. E assim, quando você fala sobre professores, no teu caso você é uma psicopedagoga, né? Uhum. E eu lembro, eu não sei exatamente quanto tempo, mas eu acredito que seja mais de 10 anos, quando veio essa lei que as crianças, né, e jovens, eles que tinham as deficiências, fossem inseridos, né, junto com... Enfim, eles fossem inseridos junto com no colégio, nas escolas, né? E houve muitas dificuldades, eu lembro, né? Porque muitos professores não tinham essa capacitação, não tinham essa formação. Muitos professores não sabem, né, como lidar com um aluno, por exemplo, um aluno autista, né? Uhum. Eu sou servidora da universidade, eu sou da parte administrativa, mas eu vejo, né, e de vez em quando eu já tive contato com alunos, né, já na graduação, com autismo. Como que um professor lida com essa situação se no caso que ele não tem essa formação, não tem essa capacitação. Aí pronto, ele chega ali no primeiro dia, né, a tua turma tem um aluno autista, né, tem um aluno surdo, tem um aluno cego. Ou como que o professor faz? Lembrando que ele não pode abandonar a turma. Não pode. Não pode. É buscar ajuda, né? Na verdade, buscar ajuda. Desde quando essa lei foi sancionada, né, um tempo atrás, me preocupou muito por estar no ambiente escolar e ver que muitos professores se desesperaram exatamente nessa forma, porque era ainda um assunto muito oculto, né? Não era algo muito falado. Então, nós não encontrávamos muita solução para aquele momento, mas precisávamos criar estratégias para atender a necessidade desse aluno, né? E o que me levou a fazer a psicopedagogia? Foi exatamente isso. Eu me lembro que eu tinha na minha turma 3 alunos diferentes. E que os pais estavam desesperados, sem saber o que fazer. E eu dizia assim, não, calma,
Eu sempre fui muito calma em atender cada aluno. Graças a Deus, as minhas turmas eram pequenas, eu não tinha turma grande. A minha maior turma eram 18 alunos. Então, eu conseguia atender a necessidade desses 3, cada um com a sua especialidade, totalmente diferentes um do outro. E autismo, a gente nem ouvia falar nessa palavra, ainda não estava em alta. Mas eles tinham uma diferença. E aquilo começou a me preocupar. Eu comecei a buscar, eu comecei a ler, eu comecei a estudar, eu comecei a pesquisar. E eu falei, vou fazer a psicopedagogia. Porque a psicopedagogia, ela acaba abrangendo, né? Ele abrange todas as áreas das necessidades especiais, né? Então, você vai ter pelo menos uma pincelada do surdo, da criança com a dificuldade auditiva, do aluno com a dificuldade da aprendizagem, da criança autista. Então, você acaba tendo um ponto de cada um para você poder alcançar o objetivo de cada criança naquele tempo, respeitando o tempo de cada um. O que eu vejo, o que eu percebo, e isso me deixa muito angustiada, muitas vezes, me perdoem aí as minhas colegas, é que às vezes a gente não tem aquela, como que eu vou dizer, iniciativa de procurar e buscar, né? Hoje nós já temos as capacitações, temos pós-graduações, temos os cursos online, nós temos psicólogos que têm filhos autistas que estão dando cursos de graça. Então a gente não pode perder mais tempo, né? Nós temos muitos pais de autistas que são especialistas na área. E nem eles sabiam com quem estavam lidando exatamente quando descobriram que os filhos eram autistas. Então, assim, foi uma novidade para o professor? Sim. Foi desesperador? Bastante. Mas nós precisamos buscar ajuda. O professor, né, aquele educador que se preza e valoriza a sua conduta educacional, ele está sempre buscando conhecimento, né? E o professor ele não para de estudar, não tem como parar. O meu esposo mesmo fala para mim, você não vai parar de estudar? Não tem como. Cada dia surge uma novidade, cada dia tem uma coisa nova, cada dia aparece uma nova estratégia para você lidar. Uma não deu certo, a outra foi mais rápida. E como educador, a gente precisa estar cada dia mais buscando possibilidades para atender a necessidade desses indivíduos que são seres especiais para a gente e necessitam do nosso acolhimento, né? Sim, e agora, falando em desafios, a última agora, né, em tempos de pandemia, é como que você atende as crianças, né, as especiais, à distância. Então, o psicopedagogo, como eu sou pedagoga e psicopedagoga, então eu não tenho ainda atendimento online. Eu estou até me preparando para isso. Estou estudando, porque, olha, esse período foi um presente de Deus, né? Perdemos muitas pessoas, muitos amigos, mas foi um tempo de aprendizado, sabe? Porque eu consegui alcançar, fazer alguns cursos, inclusive um curso para eu estar habilitada, né, a atender e fazer esse processo online. Mas eu ainda não estou atendendo ninguém, sabe? Não estou atendendo. Mas eu conheço e tenho visto profissionais, psicopedagogos que têm feito atendimentos online. A maioria deles, psicólogos. Então, porque tem o pedagogo, psicopedagogo, e tem o psicólogo, também psicopedagogo. Então, a gente está fazendo também esse trabalho diretamente online. Tá. Então, deixa eu te dar uma folguinha para você tomar uma água, e aí deixa eu ler para os nossos colegas aqui o que eu consegui ver. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar. No seu Facebook, que diz assim: olho para dentro de mim, me amo, me cuido, me aceito. Sou linda, formosa, charmosa, delicada, sou semelhança do Criador. Alta,
baixa, gorda ou magra, não importa minha cor. Vivo a vida em abundância, assim como uma flor. Quem se põe a desabrochar logo cedo pela manhã, girassol de frente para a luz. Margarida destila amor, lírio traz a paz. 11 horas se abre no caminho, rosas lindas a perfumar o jardim. Sem falar da pureza do jasmim, sou única, sou eu. Não me deixo desmerecer. Estou à frente do espelho e admiro meu belo ser. Sou linda, sou perfeita, sou escolhida, sou eleita, sou semelhança do Criador. Olho para dentro de mim, eu me reconheço, sou assim. Escrito por Margarete Anselmo. Como que essa inspiração de falar sobre si mesmo, né? E a questão da autoestima. Exato. Enquanto mulher negra. Exatamente. Eu vou falar de algo aqui. Eu estou envolvida em um grupo que nós temos 280 mulheres. 245. Nossa. 245 mulheres da Paraíba. E nós estamos, né, desenvolvendo com essas mulheres um estudo com um livro que se chama Mulheres que Amam Demais. E nós temos ali mulheres de todo tipo, que você possa imaginar, que amam demais o marido, o namorado, o noivo, os outros, e não conseguem se amar. E dentro desse processo dos estudos com essas mulheres, um dia, uma mulher, né, entrou em contato com a gente ali no grupo e se expôs de uma forma que veio esse poema na minha mente e eu escrevi. Naquele momento em que ela desabafava. E tudo flui dessa forma, porque assim, eu já tive a minha autoestima muito baixa. Né? Acho que todos nós... Todo mundo acho que tem esse momento, né? Mas eu tive um período de autoestima muito baixa. E eu me lembro que em 97, 98, eu disse que eu não iria estudar mais, que eu não ia fazer mais nada, a não ser esperar a morte chegar. Porque eu falei, gente, vou morrer mesmo, não vou estudar, não vou fazer mais nada. Mas, de repente, 2 anos depois, me veio aquela vontade de viver. E dali para cá eu comecei a mudar o meu contexto de olhar a vida. E continuei amadurecendo, né? Foi onde que eu voltei a estudar já bem depois. Eu comecei a estudar de novo, que foi em 2009, quer dizer, 10 anos depois eu voltei para a faculdade. Eu terminei a faculdade em 2012, não tem muito tempo que eu estou formada. E eu assim, foi algo muito especial para a minha vida. E eu descobri em mim que eu sou única. E tem um ditado muito que as pessoas usam, né? Que você não é insubstituível. Na verdade, o que eu faço, só eu faço. Você faz, mas de uma forma diferente. E é difícil a gente parar para pensar nisso, né? É difícil. E as mulheres, hoje, eu estou vendo que as mulheres, a gente tem vivido um período em que as mulheres têm sofrido tanto na violência, né, doméstica, que elas têm perdido o prazer de viver. E eu perdi a minha irmã, como eu disse para você, eu perdi a minha irmã no ano passado, em janeiro, e a minha irmã teve um casamento muito conturbado durante 13 anos. E quando ela conseguiu, eu tenho no meu blog toda uma história dela, e quando ela conseguiu, né, desvincular para viver um pouco, ela foi como uma metamorfose. Foi exatamente uma metamorfose. Ela se rastejou como lagarta 13 anos. E quando ela conseguiu se divorciar, e um ano depois, ela conseguiu uma pessoa que a acolheu, pegou no braço e fez ela florescer, ficar bonita, né? Quando ela saiu do casulo, foi o período do divórcio. E quando ela conseguiu virar borboleta, ela engravidou. E faleceu no parto. 4 dias depois.
E dali, Deus me deu o Instituto Francis, que também está dentro desse contexto de trabalhar com mulheres, né? Porque ainda tem isso, tem o Instituto Francis, que eu desenvolvo um trabalho com mulheres. Eu estou desenvolvendo com elas um livro que se chama Mais Linda em 40 Dias. E agora surgiu esse grupo lá da Paraíba, que é o Grupo Mulheres que Amam Demais, que é o Grupo MADA. Eu nem sabia que existia, não sei se você conhece, mas tem o Grupo MADA que tem espalhado pelo Brasil todo. E esse Grupo MADA, ele acolhe mulheres, né, no caso, que é tipo alcoólicos anônimos. Sim. E eu simplesmente entrei nesse grupo e estou ali trabalhando com algumas mulheres 2 vezes na semana. E esse poema veio na semana retrasada, né? Quando eu ouvi essa mulher, assim, desesperada, eu escrevi esse poema, gravei em áudio e mandei no grupo para ela. Para todas, né? Todas que estavam ali. Aí no Facebook eu coloquei somente o poema escrito, mas eu pretendo gravá-lo em vídeo, né? Para colocar no meu canal do YouTube. Que trajetória, né, Margarete? E aí, tem essa informação de que você é uma pré-candidata a vereadora no seu município, em Macuco. Como que é essa história? É a primeira vez que você está saindo como pré-candidata e futuramente candidata? Sim. É a primeira vez. Foi um convite, né? É um sonho, na verdade, é um sonho, mas um sonho que seria para o futuro, mas como o que eu quero não é o que Deus quer, né? Eu acredito que ele age do jeito que ele quer, no tempo dele. O tempo de Deus não é o nosso tempo. E eu recebi o convite do nosso prefeito atual, né, que é o Bruno Boareto, ele que está na legislação, né, do executivo do nosso município, nesse período de 4 anos. Ele também está vindo reeleito, né? E ele me convidou para eu vir como pré-candidata. Eu aceitei o desafio, até para realizar um sonho. E estou aí com essa missão, né? Essa missão, nessa luta, porque precisa de coragem, determinação para estar, né, à frente de uma população, né? Você está inserida como uma pré-candidata, nós temos 54 candidatos, então estamos aí concorrendo a essa vaga, e se for da vontade de Deus, nós estaremos lá. Se não for, é para uma experiência para a próxima. Tá ótimo, sim. Muito bom. E você tem... Aí é uma coisa, né? Caso você não queira responder, mas eu gostaria... Me veio agora, assim, a igreja te apoia na sua pré-candidatura e na sua candidatura? Como que é essa sua ligação com a igreja? Porque você é evangélica, você é batista, né? Sim. Eu sou evangélica, sou batista. Eu vim de Macaé, estava lá com o pastor Aécio Pinto Duarte, 4ª Igreja Batista, mas eu sou membro da Igreja Batista em Macuco desde os meus 8 anos de idade. Foi quando eu me batizei. E foi assim, foi um espetáculo, sabe? Receber um apoio e um acolhimento dos meus pastores. O pastor Aécio, ele é um negão, né? Mas pensa num negro político que luta para que a mulher negra, o homem negro esteja à frente, que esteja no poder, que esteja com autoridade, que esteja, sabe, assumindo essas responsabilidades com a comunidade. E eu fiquei muito feliz, porque a primeira pessoa que eu comuniquei foi a ele, o pastor Aécio. E ele me abraçou, assim, de uma forma muito acolhedora. E quando eu liguei para o meu pastor Anélio, que é o pastor de Macuco, o pastor Anélio Martinelli, e falei para ele também acolheu. Nós somos 5 candidatos na Igreja Batista, aqui em Macuco. Então, assim, tem uma concorrência dentro da igreja também, né? Somos 5 candidatos na Igreja Batista e estamos, assim, unidos para fazer o que Deus propor a cada um de nós.
Mas eu recebi, sim, um apoio muito gostoso da família, da igreja, dos irmãos, das pessoas com quem a gente compartilhou, né? Com quem eu compartilhei essa alegria, foi muito receptivo. E isso sustenta, né? A gente sustenta bastante. Sim, nossa, que ótimo. Quando você estava falando sobre o pastor Negão e coisa, eu fiquei assim, eu fiquei me imaginando dentro do país Wakanda, né? Que vontade de estar lá. Nossa, eu fiquei assim imaginando, nossa, olha, ela saiu candidata, o pastor apoiou, a igreja apoiou, a família apoiou, mas é isso, né? Eu fico muito feliz, né, com esse apoio, principalmente eclesiástico, né? É verdade. Porque faz diferença na nossa trajetória política. Sim, Né? com certeza. E assim, nós estamos terminando o nosso bate-papo, né, a nossa live, mas eu gostaria que você respondesse, então, para a população, né, de Macuco, né, se eleita, o que a população pode esperar de Margarete Anselmo? Olha, se Deus me der essa oportunidade de estar ali representando o meu povo, eu quero fazer o melhor e o que for necessário para a minha comunidade. Na educação, no social, com as mulheres, né? Eu faço, de vez em quando eu estou lá fazendo palestra para as mulheres da assistência social, né? Que é do CRAS, elas me convidam. A coordenadora do CRAS, né? Que é a secretária, na verdade, é a secretária municipal do desenvolvimento social, está sempre em contato comigo. E eu já fiz palestra 2 vezes para elas, para as mulheres. Então, assim, eu quero me entregar, me dedicar à população da minha cidade, de fazer o melhor, ajudando no desenvolvimento, né, e no crescimento do nosso município. Macuco tem uma educação, assim, privilegiada, sabe? Privilegiada mesmo. É um currículo educacional, assim, de uma cidade pequena, mas de grande porte. Grande porte. Nós temos uma equipe pedagógica que eu acompanho bem de perto, né? Não estando lá, é incrível. Não estou lá dentro, mas eu acompanho muito de perto. Com a secretária de educação, algumas professoras, tem umas que são muito amigas, a gente compartilha muita coisa, e elas têm uma responsabilidade, um amor, um carinho muito grande com a educação do nosso município. E isso agrega muito, né? E eu quero fazer parte desse movimento, mesmo estando de fora, mas eu quero estar agregando, acolhendo, ajudando, dando um suporte naquilo que for necessário. Às vezes a minha filha fala para mim, já sei, mãe, que se acontecer você ganhar, você vai fazer muito pela educação. Eu falei, bastante, muito mesmo. Mas tem as outras áreas também, né? Tem a área da saúde, que a gente precisa dar uma olhada, tem o município todo que você vai ver o bairro, da necessidade, né, as necessidades dos nossos bairros. E eu vejo que esse tempo, né, de Macuco é muito novo, eu falei isso no início, né? Macuco só tem 25 anos como município, mas pensa no município que teve um avanço e um salto muito grande na evolução, né? Era um distrito e, de repente, ganhou a emancipação, eu lutei por ela, porque eu entrei em caravana, eu fui no Palácio, que é na cidade do Rio de Janeiro, para fazer movimento, e assim, envolvida, sabe? E o município cresceu. E nós tivemos aqui mandatos, né, de 1998, foi o primeiro mandato, né, que nós tivemos. De 98 até hoje, todos que passaram aqui fizeram pelo nosso município. E eu quero ser parte disso. Se Deus me der a oportunidade, eu quero ser parte desse desenvolvimento na nossa cidade. Isso, e se for a vontade de Deus, eu creio que é, né? Você vai fazer parte dessa história. Amém. Em Macuco. Amém. Foi um prazer
conversar com você. E aí eu te deixo, então, mais uns minutos para você fazer as suas considerações finais. E, assim, eu vejo pela sua trajetória que você já faz tudo aquilo que você pensa, que você falou que vai fazer, você já faz. Para o município, para a sociedade, né, para a família, para as mulheres, trabalhar com violência contra a mulher, palestras, tudo isso você já faz enquanto profissional, mas também você faz enquanto cidadã, né? E quiçá que toda pessoa pudesse ter essa responsabilidade e esse comprometimento, né, com a sociedade, né, independente de ser uma vereadora ou ser uma deputada estadual ou federal, ou enfim, né? Mas essa responsabilidade social. Então, eu deixo a palavra com você, para você fazer as suas considerações finais. Ivanete, eu quero te agradecer. Agradecer muito por essa oportunidade, sabe? De fazer com que as pessoas conheçam quem é Margarete Anselmo. Que vê no Facebook, né, curte algumas coisas, mas não conhece profundamente. Eu falei no início, eu sou filha de um sapateiro, meu pai, muito humilde, mas uma pessoa maravilhosa, que me deu uma educação, um respeito, me ensinou a viver, me ensinou a ética, né? E isso é muito importante, é a base da sociedade é a educação familiar, né? A minha mãe, quem me gerou, uma mulher muito íntegra, uma mulher honesta, também que me ensinou o caminho da verdade, né? Do que pode, do que deve e não deve fazer. Nós somos uma família, eu sou a filha primogênita, né? De 6 irmãos, e sou muito feliz na cidade de Macuco, onde nasci. E graças a Deus, o Senhor tem nos dado a oportunidade de viver e conhecer pessoas. Eu sou muito feliz em conhecer você, Ivanete, sabe? E foi um contato muito rápido, porque eu curti uma página, dessa página, a conversa. Gente, é muito legal, é muito bom. Eu estou com algumas amizades também lá em Moçambique. Tem uma mulher que eu conheci em Moçambique que a gente conversa muito. Tem uma missionária batista que está lá também em Moçambique fazendo um trabalho lá, missionário, ela, seu esposo e seu filho. E Deus tem levado a gente a lugares onde a gente nunca imaginou estar. E eu agradeço a você que esteve esse tempo com a gente. Fique sempre aí para ouvir, aprender, crescer, até para você sair desse lugar onde você está. Talvez você ache que o tempo já acabou, não acabou não, está só começando. Só começando. Nós estamos vivendo tempos especiais. Deus tem nos dado oportunidades que nós nunca pensaríamos ter. Eu vejo dessa forma. Um tempo de crescimento, de evolução, de autoconhecimento, de autoestima, autorresponsabilidade, sabe? De você entender e saber quem é você. Para chegar aqui onde eu estou, para a Ivanete estar onde ela está, com certeza nós nos autoconhecemos, senão não estaríamos aqui. Eu me autoconheci. Eu agradeço. Muito obrigada, Ivanete. Muito obrigada pelo seu carinho, pelo seu convite. E estou aí. Se outras vezes, vamos estar aí para estimular outras mulheres. Esse é o meu intuito. Estimular outras mulheres para sair do lugar e se moverem, né? Colocar o dom que elas têm para fora. Externar isso. Precisamos fazer esse movimento. Estamos aí. Muito obrigada por vocês me ouvirem. Imagina, eu que agradeço. E assim nós encerramos, então, esse bate-papo com Margarete Anselmo e até a próxima. Até. Tchau. Um beijo. Tchau. Beijo. Tchau.